Meu nome é Tara Reid, tenho 34 anos e sou estilista, dona de uma pequena boutique em Louisville, Kentucky. Durante anos, dediquei minha vida a construir uma marca de moda sustentável, sonhando com o dia em que meus pais reconheceriam meu valor. Mas nada me preparou para aquele jantar de domingo em família. Era para ser mais um encontro mensal. Boa comida, conversas leves, algumas risadas. Levei uma garrafa do vinho preferido do meu pai, imaginando que finalmente ganharia um sinal de aprovação. Até que do nada eles soltaram uma bomba. Os $200 mil que te demos, em que você gastou? Perguntou meu pai, com voz cortante e olhos fixos em mim. A colher parou a meio caminho da minha boca. 200 mil? Do que ele estava falando? Consegui balbuciar, o coração disparado. Meu irmão, do outro lado da mesa, empalideceu, apertando o copo com tanta força que pensei que ele fosse quebrar. Minha mãe permaneceu impassível sem me defender. O ar ficou pesado, como se as paredes estivessem se fechando. Tentei rir, achando que era um engano, mas meu pai deslizou um extrato bancário pela mesa, com meu nome ou algo muito parecido. O estômago revirou. O que estava acontecendo? Por que Derek evitava meu olhar? Não fazia ideia de que aquela noite destruiria tudo o que eu achava saber sobre minha família. Se você já viveu um momento assim, que virou sua vida de cabeça para baixo, compartilhe nos comentários. Leio cada um deles. Para entender por que aquela pergunta me abalou tanto, preciso contar como tudo começou. Sou Tara Reid, criada em um subúrbio de Louisville, onde meu irmão Derek e eu éramos inseparáveis. Passávamos tardes ensolaradas brincando de esconde-esconde no quintal, rindo enquanto nos escondíamos atrás de árvores ou nos espremiávamos em cantos apertados. Derek, 2 anos mais velho, era meu protetor, sempre assumindo a culpa quando eu quebrava o prato favorito da mãe ou derramava suco no sofá. Aqueles dias descontraídos me fizeram acreditar que nosso laço seria eterno, que estaríamos sempre um pelo outro. Meu pai, Harold Reid, hoje com 65 anos, começou com um simples motel à beira da estrada e transformou em uma rede de hotéis boutique em Kentucky. Um homem movido pela ambição, falava sem parar em construir um legado, esperando que Derek e eu levássemos adiante o nome Reid nos negócios da família. Para ele, sucesso se media em contratos assinados e lucros crescentes, e queria que seguíssemos seu caminho. Minha mãe, Susan, 62 anos, era gerente de banco antes de se aposentar. Sempre ao lado do meu pai, cuidava das finanças com precisão silenciosa. Raramente se manifestava, seu papel era moldado pela visão dele, e seu consentimento era uma constante em nossa casa. Derek era o orgulho deles. Entrou direto para o negócio dos hotéis após o ensino médio, encantando clientes e fechando acordos com facilidade. Quando inaugurou um novo hotel em Frankfurt, meu pai não cabia em si de orgulho. Esse é meu filho, dizia nas reuniões de família, a voz transbordando admiração. Minha mãe sorria, reservando seus elogios para ele, como se Derek carregasse sozinho as esperanças da família. Para eles, ele era o futuro dos Reid Hotels, o herdeiro que manteria vivo o legado. Eu tinha outros sonhos. Amava esboçar roupas, criar peças que pareciam extensões da minha alma. Quando contei que queria estudar design de moda, meu pai foi taxativo. Isso é fantasia, Tara. Sua voz cortante. Minha mãe desviou o olhar, sugerindo que eu escolhesse algo sólido como Derek. Recusei-me a desistir. Mudei-me para Chicago, passando noites em claro no ateliê da faculdade, costurando tecidos e aprimorando o meu trabalho. Queria provar que podia ter sucesso nos meus próprios termos, sem a aprovação deles ou o negócio da família. Mas as comparações não paravam. Toda vez que voltava para casa, era a mesma coisa. Derek está arrasando, dizia meu pai, ignorando o meu portfólio. Você deveria aprender com ele, Tara, complementava minha mãe. Seu irmão leva nosso nome adiante. Por que não faz algo assim? Eu mordia os lábios, forçando um sorriso, mas doía. Sentia-me uma estranha na própria família, meu trabalho tratado como um capricho infantil. Derek era a estrela deles, eu, a que não se encaixava. Com o tempo ele começou a se afastar. Deixava minhas ligações sem resposta, respondia com mensagens curtas, sempre ocupado demais com os hotéis. Achava que estava apenas mergulhado no mundo do meu pai, carregando as expectativas da família. Não percebia o cansaço em seus olhos, o jeito como mexia nervoso nas mãos quando conversávamos. Eu estava muito ocupada lutando minha própria batalha, colocando toda a minha energia na boutique para provar que não era uma fracassada. Mas aqueles anos de comparações, de me sentir invisível, estavam erguendo um muro entre nós. Um muro que eu não sabia estar prestes a desabar. Olhando para trás, vejo como esses momentos me moldaram.
Cada vez que meu pai menosprezava meus sonhos, eu trabalhava mais, madrugadas adentro, aperfeiçoando cada detalhe, movida pela necessidade de me provar. Porém, por mais que eu me esforçasse, não conseguia escapar do julgamento deles. Por que não pode ser mais como seu irmão? Ecoava a voz do meu pai, me impulsionando a seguir em frente mesmo quando doía. Não imaginava que Derek também estava se afogando, escondendo algo sob o peso dos elogios. Aqueles dias de infância, cheios de risadas e esconde-esconde, pareciam cada vez mais distantes. E a distância entre nós só aumentava. Depois da faculdade, investi tudo na minha boutique, mas nunca parecia suficiente para meus pais. Voltei a Louisville e abri a Thread & Soul no coração do bairro Eaglands, focada em moda sustentável, vestidos de tecidos reciclados, jaquetas com tingimentos ecológicos. A loja ganhou seguidores fiéis com blogs locais elogiando meu trabalho e clientes apaixonados pelas peças exclusivas. Passava dias inteiros desenhando novas coleções, negociando com fornecedores e organizando eventos pop-up. Não era fácil, mas ver minhas criações ganhando vida fazia valer cada noite sem dormir. Pensei que estava construindo algo real, algo que poderia, enfim, fazer meus pais se orgulharem. Enquanto isso, Derek comandava os Reed Hotels, o império que meu pai ergueu do zero. Ele era o filho dourado, aquele em quem confiavam para perpetuar o legado. Meu pai gabava-se dos últimos negócios de Derek, das parcerias milionárias com grandes agências de viagem. Minha mãe acompanhava, os olhos brilhando de orgulho, chamando-o de herdeiro perfeito. O que eles não sabiam, o que nenhum de nós sabia, era que Derek estava em apuros. Havia investido pesado em criptomoedas arriscadas, buscando lucros rápidos para impressionar meu pai. Quando os investimentos desmoronaram, os hotéis acumularam prejuízos que ele escondeu. Passava noites em claro, grudado no celular, checando cotações, o rosto tenso de preocupação. Toda vez que via meus pais, as comparações doíam como facadas. Levava fotos das novas coleções da boutique, na esperança de um mínimo de reconhecimento. Meu pai dava uma olhada rápida e dizia: "Bonito, Tara. Mas Derek acaba de fechar um negócio de milhões", minha mãe acrescentava. "Seu irmão está fortalecendo o nome da família. Você poderia seguir seu exemplo?" Suas palavras feriam como se eu ainda fosse uma criança brincando de faz de conta. Voltava para casa e me jogava no trabalho, desenhando até não aguentar mais. Sentido uma pontada de esperança ao ver aquele nome. Judy Reis. Um desconhecido que de repente se tornava a peça-chave para desvendar essa armadilha. Minhas mãos tremiam enquanto Alison me explicava, sua voz firme do outro lado da linha. "Tara, isso não foi um erro. Alguém planejou isso com cuidado. E esse alguém tem acesso aos sistemas da empresa do seu irmão." A realidade me atingiu como um balde de água gelada. Derek, meu irmão, o herdeiro perfeito, o filho que nunca errava. Será que ele estava envolvido? A ideia doía mais do que qualquer acusação dos meus pais. Mas algo não batia. O Derek que eu conhecia mesmo distante, mesmo frio, não seria capaz de algo tão cruel. A menos que ele estivesse desesperado. Liguei para ele na mesma hora. O telefone tocou 3 vezes antes que ele atendesse, a voz rouca, como se tivesse dormido pouco. "Tara?" Sua hesitação foi como um soco no estômago. "Precisamos conversar", disse, sem rodeios. "Sobre o dinheiro. Sobre Judy Reis." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então, ouviu respirar fundo, como se estivesse segurando algo há muito tempo. "Onde você está?" perguntou finalmente. "Em casa. Mas não vou esperar mais, Derek. Ou você me explica agora ou eu vou até a polícia." Outro silêncio. Desta vez, mais longo. Quando ele falou, sua voz estava quebrada, quase irreconhecível. "Não foi eu, Tara. Mas, eu sei quem foi." Meu coração disparou. "Quem?" "Judy. Ele me chantageou." As palavras saíram em um fôlego só, como se ele não aguentasse mais carregar aquele peso. "Eu perdi dinheiro, Tara. Muito dinheiro. Investimentos ruins. Dívidas que eu não conseguia cobrir. Ele descobriu e me deu 2 opções. Ou eu o ajudava a desviar fundos da empresa, ou ele contava tudo para o pai. Eu não sabia que ele ia usar seu nome. Juro que não sabia." A raiva e a dor se misturaram dentro de mim, tão intensas que quase me sufocaram. Meu irmão, o intocável, o impecável, tinha afundado tão baixo que se deixou manipular por um estelionatário. E no processo tinha me jogado aos lobos. "Você deixou eles me acusarem", sibilei, a voz trêmula. "Você ficou calado enquanto o pai me ameaçava com a polícia." Eu não sabia o que fazer. Sua voz falhou. Se eu falasse, tudo desmoronaria. A empresa, a reputação da família. Eu pensei que poderia consertar antes que alguém descobrisse. E eu,
Gritei, as lágrimas escorrendo sem controle. E se eu fosse presa, Derek? E se eles me destruíssem? Ele não respondeu. Não havia desculpa que pudesse apagar aquilo. Desliguei o telefone, as mãos ainda tremendo. Não importava mais se ele estava arrependido. O que importava era que pela primeira vez eu tinha a verdade, e com ela, o poder de me defender. Mas também tinha uma escolha. Podia expor tudo, deixar a família ruir sob o peso de seus próprios segredos, ou podia usar aquilo para finalmente ser vista. E pela primeira vez em anos eu sabia exatamente o que fazer. Desamparado como um castelo de cartas desmoronando sob o peso de suas próprias mentiras. Não senti pena. Não havia espaço para compaixão quando ele havia queimado cada ponte que o ligava a mim, cada fio de confiança que um dia nos uniu. Se ele estava afundando, era porque escolheu o abismo com as próprias mãos. Mas a ironia? Enquanto Derek se afogava nas consequências de suas escolhas, eu estava flutuando. Não por milagre, mas por algo muito mais poderoso, a raiva transformada em combustível. Cada costura da minha nova coleção carregava o peso da sua traição, cada tecido sustentável era uma resposta silenciosa ao seu desdém. Vocês disseram que meu trabalho não importava? Cada peça vendida, cada elogio dos clientes, cada artigo nas revistas locais era um grito abafado. Olhem para mim agora. Alison me trouxe os recortes de jornal como quem entrega um troféu. Reed Hotels anuncia reestruturação após escândalo financeiro, li a manchete. O nome de Derek nem sequer era mencionado, apenas a sombra de um fracasso que ele não teve coragem de assumir. Meu pai, sempre tão orgulhoso do legado familiar, agora via seu império manchar-se nas páginas de negócios, enquanto eu, a filha que nunca foi suficiente, construía algo genuíno do zero. Eles merecem, Alison disse, enquanto tomávamos café em minha pequena sala de costura, agora lotada de encomendas. Você não. Eu não respondi. Não era sobre merecer. Era sobre sobrevivência. Sobre provar a mim mesma e ao mundo que uma mulher podia ser demolida pela própria família e ainda assim se reerguer com as próprias mãos. Derek havia me roubado os esboços, mas não a visão. Meus pais haviam me negado amor, mas não a determinação. E agora? Agora eu tinha algo que eles nunca poderiam tocar, uma vida que era só minha. Claro, havia noites em que a solidão doía. Quando o silêncio do meu apartamento ecoava mais alto que as risadas das reuniões de família que nunca mais aconteceriam. Mas eu havia aprendido uma lição cruel. Algumas feridas não saravam. Alguns laços, uma vez quebrados, não podiam ser consertados. E estava bem. Porque no lugar daqueles fantasmas eu tinha algo real, clientes que acreditavam em mim, uma equipe que me respeitava, uma marca que crescia não por herança, mas por mérito. Um dia, enquanto organizava as últimas peças da coleção para uma exposição em Lexington, meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Por um segundo, meu coração acelerou. Seria Derek? Meus pais? Mas quando atendi, foi a voz de uma mulher hesitante que falou. Tara Reid? Sou Lauren Reis. Jude Reis era meu marido. O nome me gelou. Jude Reis. O homem que, junto com Derek, havia forjado aquelas contas falsas. O homem cujo silêncio havia quase me destruído. Ele faleceu semana passada, Lauren continuou, a voz embargada. Mas antes, ele me deixou algo para você. Uma pausa. Então, cartas e documentos. Ele queria que você soubesse a verdade sobre tudo. Sobre o que seu irmão fez. Sobre o que eles fizeram. Meus dedos apertaram o telefone. Não era perdão que eu sentia. Não era alívio. Era algo mais frio, mais afiado, a certeza de que mesmo na morte, Jude Reis havia me dado a última peça do quebra-cabeça. A prova definitiva. E dessa vez não seria só sobre limpar meu nome. Seria sobre enterrá-los. O isolamento e a ruína financeira não foram só meu destino, foram o legado que Derek escolheu para si mesmo. Enquanto ele drenava fundos e vendia meus designs como se fossem seus, não apenas destruiu sua própria vida, mas arrastou o nome Reed pela lama. Meus pais, que o defenderam com unhas e dentes, pagaram o preço mais alto. Sua cegueira os condenou. Perderam os 2 filhos, eu, que nunca mais voltei, e Derek, que se tornou um pária aos seus próprios olhos. O império que tanto orgulhava a família Reid desmoronou sob o peso da irresponsabilidade de um filho e da teimosia de 2 pais que se recusaram a enxergar a verdade. Meu pai e minha mãe sumiram do cenário social de Louisville, suas reputações esmagadas pelos escândalos do hotel e pelas trapaças de Derek. Alison ouviu dizer que eles evitavam até os antigos amigos, orgulho demais para admitir que haviam apostado no cavalo errado. O silêncio deles em relação a mim foi ensurdecedor. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas.
Sua obstinação os custou a filha, o respeito da comunidade e, no fim das contas, tudo pelo que haviam trabalhado. Dói? Claro que dói. Mas a recusa deles em assumir os próprios erros só reforçou minha decisão: seguir em frente. Alison não foi só uma sócia, foi minha âncora. Enquanto eu reconstruía a boutique, ela ficava até tarde comigo, planejando a expansão, levantando meu ânimo quando o passado ameaçava me afundar. Uma noite, entre um gole e outro, ela me olhou nos olhos e disse: "Você construiu algo incrível, Tara. Eles não te definem." Aquelas palavras foram o lembrete de que eu não precisava do sangue deles para ser forte. Ela, mais do que ninguém, provou que família se escolhe, e que a luz mais brilhante muitas vezes vem daqueles que chegam depois da tempestade. Hoje, olho para trás e vejo lições duras, mas necessárias. A honestidade é fundamental, mas nem sempre cura feridas familiares. A ganância de Derek, o favoritismo dos meus pais, todos colheram o que plantaram. Ele perdeu tudo. Eles perderam os filhos e o legado que tanto prezavam. Eu escolhi me libertar. E embora a saída tenha doído, foi o único caminho para construir uma vida que fosse minha, sem desculpas, sem sombras do passado. Porque no fim, todos respondemos por nossas escolhas. E às vezes, a coragem está em soltar o que não pode ser consertado. E você? Já teve que enfrentar traição ou pressão familiar que te obrigou a reinventar tudo? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos mostrar juntos que não importa o preço, sempre há força para seguir em frente. Sua voz pode ser o empurrão que alguém precisa para não desistir.